deixa eu falar para vocês, morreu, né, o ex-primeiro-ministro aqui do Japão, Shinzo Abe. Ele foi assassinado e no caso, a pessoa que assassinou ele é um cidadão japonês de 41 anos de idade. Pelo que eu vi na televisão, eu vou falar para vocês na íntegra o que foi passado na televisão aqui do Japão. Foi passado, eles fizeram um programa especial onde muitas celebridades, atletas, o povo, eles ficaram muito tristes com a morte do primeiro-ministro, do ex-primeiro-ministro. Ele foi ele foi um dos ministros mais novos aqui do Japão, e foi um cara assim que na época dele ele bateu muito de frente com a China, a Coreia do Norte. Ele sempre acreditou que precisava mudar a Constituição japonesa. E na época, quando o Trump ele foi presidente dos Estados Unidos, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, ele teve muito jogo de cintura para lidar na época com o Trump, porque o Trump, por causa dos gastos dos militares americanos que tem em Okinawa, lembrando que Okinawa foi tomado pelos Estados Unidos, e depois em 1950, se eu não me engano, os Estados Unidos devolveu a província toda de Okinawa para o Japão. E lá ficou as bases militares do Japão, como existe até hoje lá. E na era do Trump ele queria acabar com isso por causa dos gastos americanos. E o Abe nessa época ele teve muito jogo de cintura para poder lidar. Ele agradou alguns e desagradou a outros, mesmo aqui no Japão. E o que aconteceu acho que na sexta-feira de manhã, aconteceu em Nara por volta de 11 e pouco da manhã. A pessoa que assassinou o Shinzo Abe é uma pessoa normal. Ele fez uma arma caseira, e aqui não tem como você comprar pólvora aqui no Japão. Existe a loja de você comprar pólvora, mas não é qualquer pessoa que consegue comprar. Você precisa de um monte de documentação para você conseguir comprar essa pólvora, e ninguém até agora não sabe como ele conseguiu essa pólvora. E uma coisa muito que aconteceu que está acontecendo aqui no Japão, uma coisa que nunca aconteceu aqui. Eu nunca vi acontecer isso, porque assim, a imprensa, todos eles são muito, como eu posso dizer para vocês, eles não interferem, eles apenas dão a notícia. Mas dessa vez eles falaram a vida do cara inteirinho. Tem um jornal que está passando a vida do cara inteirinha. E provavelmente eles, acho que foi proposital. Inclusive ele foi uma pessoa que fez ele fez faculdade, e o que motivou ele assassinar o ex-ministro foi por causa que ele pensou que o ex-ministro ele fazia parte de um grupo religioso. Esse grupo religioso, ele tinha muita raiva desse grupo religioso, mas assim, desde tempos antigos, porque a mãe dele frequentava esse grupo religioso, e a mãe dele dava donativo, dava dinheiro para esse grupo religioso. E ele tinha muita raiva desse grupo, porque ele não achava certo a mãe dele trabalhar tanto e ficar dando dinheiro para o grupo religioso. E ele pensou que o Abe ele era um dos chefões desse grupo religioso. E eu não posso dizer para vocês se é verdade, se é mentira. E foi isso que motivou ele a matar. Inclusive, Yokoyama teve um negócio a palestra que eles fazem, os políticos fazem, foi em Yokoyama, e ele estava seguindo o ex-primeiro-ministro, o Shinzo Abe, e foi em Nara que ele assassinou. Então assim, ele já estava premeditando assim assassinar. E foi muito raro também. A polícia do Japão, ela deu uma entrevista também, que é uma coisa muito rara de acontecer, e hoje está em pauta aqui no Japão que aconteceu isso, e o Japão é considerado dos países mais seguros
tá? Então, assim, está se mudando muitas coisas aqui e eles vão começar a rever realmente o que acontece. Lembrando que o Japão, ele é o número 1 no mundo de suicídios. O número entre 2020, 2021, 2022, suicídios de mulheres aumentou muito, tá? E isso preocupa muito as autoridades japonesas também. O índice de natalidade também cai a cada ano que passa e a população também está envelhecendo. E eu vi algumas notícias aí do Brasil de alguns youtubers, eles não estão falando realmente o que a notícia correta do que se acontece aqui. Inclusive tem até cara querendo vender curso de geografia, geopolítica para falar do Japão e falar sobre o ministro Shinzo Abe. Aí, se vocês quiserem saber, vão em fontes seguras, tá? Assim, muitos professores que falam que são professores de geopolítica estão confundindo o assunto ou não estão pesquisando corretamente o assunto e estão falando estão enfiando a mão pelas pernas e falando algumas notícias que estão erradas da vida do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. Então isso foi uma das notícias que aconteceu aqui no Japão. E uma outra notícia, o Chile, ele está mudando a Carta Magna, a Constituição dele, e a mudança que está sendo na Constituição dele é a maior do mundo. Se eu não me engano, são 11 páginas e 388... Deixa eu ver aqui. Eu não marquei. São 111 páginas, se eu não me engano. É a maior mudança da Constituição do mundo. E vamos lembrar que está tendo rejeição. Uma rejeição está sendo muito grande dessa nova Constituição. Eles querem acabar com o Senado, o jurídico, e dividir em ministérios, tá? E vamos lembrar também que é muito parecido também com a Constituição brasileira. E a importância da gente prestar atenção nisso, porque a Constituição brasileira, ela tem muitos itens que fala bastante do Estado e do povo brasileiro. E muitas vezes, assim, a Constituição, quando você lê, ela é linda, ela é muito bonita, e ela é justa, você vê que realmente ela foi feita, sabe, com um espírito democrático, com um espírito de ajudar o brasileiro, ajudar o Brasil a crescer, mas na prática não funcionou muito, tá? E pode ser que aconteça isso com o Chile também. E hoje a gente percebe também um outro assunto, que hoje os senadores lá convocaram, né? Mandaram um convite pro ministro do STF, o Barroso e o Moraes, para eles darem esclarecimentos, né, sobre alguns assuntos. E como foi convite, eles não foram. E teve juristas do Brasil inteiro que participaram desse evento, que foi dentro do Senado. E o que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Hoje, assim, eles estão brigando porque, cadê o nosso presidente, o Jair Bolsonaro? Ele sempre fala que ele está sempre nas 4 linhas da Constituição, e é verdade, ele realmente está. E, assim, independente de quem for eleito o novo presidente no Brasil, cada um tem o seu presidente, cada um, eu respeito muito isso, e cada um tem uma visão do que é melhor para o Brasil ou não. Eu tenho a minha visão, e eu vou voltar no meu presidente, né? E uma coisa, gente, que a gente precisa entender, a gente como povo, o Brasil é um país lindo, maravilhoso, e hoje eles estão brigando, tá? Por causa que não estão respeitando a Constituição. Hoje você vê claramente que tanto o executivo como o legislativo, principalmente com o judiciário, está tendo uma briga com o judiciário, com o executivo. E justamente porque pelo executivo o judiciário não está respeitando a Constituição, e pelo judiciário ele está fazendo cumprir a Constituição.
E o mais engraçado é que a briga se acerrou tão grande agora por motivos políticos, e a gente, o brasileiro, a gente ficou no meio. Tem metade do Brasil torcendo, ou menos da metade, ou mais da metade, eu não sei dizer, torcendo para que se haja dentro da Constituição. Mas um ponto que eu queria assim que vocês pensassem muito é que se na Constituição ela é bonita e todo mundo quer fazer valer a Constituição, e como está se vendo nos dias de hoje, o presidente ele sempre fala isso, e assim, se o nosso presidente ele tiver um novo mandato, seria muito interessante a gente colocar em debate que, já que começaram assim a querer realmente seguir a Constituição do Brasil, então a gente precisa seguir um parágrafo que é muito importante, não só para os políticos, mas para o Brasil inteiro, para você que trabalha, para você que paga seus impostos, para você que tem filhos que estudam, e a gente tem uma garantia dentro da lei que garante que o Estado ele garante a segurança, ele garante a saúde e o trabalho, que é a dignidade do homem, do ser humano. E até hoje, será que não foi infringida essa Constituição, essa parte da Constituição que é feita para nós, o povo? Então, assim, é bom a gente começar a pensar, já que eles estão começando a querer realmente fazer valer a Constituição por causa da briga deles. E o povo, como é que fica o povo nessa história? Será que a gente vai ter um político de estimação a vida toda? Ou a gente vamos resolver brigar pelos nossos direitos e falar, puxa, a vida está errado, a Constituição ela não está aparando o que está escrito nela, o que os políticos deveriam fazer. Hoje a briga deles está tão grande por causa de política. E como é que fica a gente, o povo brasileiro? Se o SUS ele é tão bom, é um orgulho do Brasil, porque o ex-presidente Lula ele não frequentou o SUS para fazer as operações dele? Porque os nossos políticos, as nossas celebridades, eles não usam o SUS, já que o SUS é um orgulho brasileiro? Então tem coisas que a gente precisa pensar bastante, né, gente, em tudo isso, e daqui para frente começar a cobrar, sabe, começar a pensar, debater sobre esses assuntos, e quem sabe chegar na Câmara dos Vereadores, começa a chegar no ouvido dos políticos, e com isso a gente consegue mudar alguma coisa. Tá bom? Gente, hoje a gente termina por aqui as notícias aqui do Japão, e vamos fazer um comercialzinho mostrando a Áquila. Você ouviu seu nome? Hein?